Irmãos, nesta hora nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu convido a igreja a abrir sua Bíblia no Evangelho do Senhor segundo registrou Mateus, o apóstolo e evangelista Mateus. No último capítulo 28 de Mateus, agora talvez um dos versículos mais conhecidos deste Evangelho, versículo 19. Este é o terceiro sermão sobre a grande comissão, de 8 sermões que nós vamos ouvir aqui deste púlpito, se o Senhor nos permitir. Eu vou ler os versículos 18 a 20, a grande comissão, Mateus 28, 18 a 20, mas nós vamos deter nossa atenção principalmente no início do verso 19. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Oremos. Senhor Jesus, a tua promessa é verdadeira, porque tua palavra é fiel e não pode falhar. Senhor Deus, Pai bendito, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor e teu Filho são um, conforme a tua palavra nos ensina. Deus Espírito Santo, que é um com o Pai e com o Filho. A ti, ó Deus triuno, erguemos o nosso coração nesta hora, para que possamos usufruir da tua presença. Pois foi o Senhor mesmo que afirmou: eis que estou convosco todos os dias. E o Senhor está conosco. Está não apenas no nosso meio, mas está no coração de todos aqueles que foram regenerados pelo dom do Espírito Santo, o qual é o selo e o penhor da nossa herança, o qual também é aquele que abre o nosso entendimento, convence-nos do pecado, guia-nos em veredas planas e dá-nos o entendimento das verdades do Evangelho. Senhor, nós te pedimos que o teu Espírito, Espírito do Pai e do Filho, haja no coração de cada um de nós nesta noite. Entendamos, ó Deus, esta grande comissão que nos foi dada como igreja, este grande propósito que temos de cumprir como igreja do Senhor Jesus. Abençoa-nos, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, nós chegamos agora em Mateus 28, 19, que é o ponto principal, o coração desta grande comissão. E nós somos tentados a ouvir o texto como já estamos acostumados a ouvi-lo, numa linguagem moderna e individualista, que é tão impregnada em nossa época que contaminou até a tradução. Fazei discípulos. Se eu te disser que não está escrito isso no grego, talvez você vai se assustar. Não existe a palavra discípulos na grande comissão, no original. E nas traduções antigas das Escrituras, não havia também esta forma de traduzir o verbo, fazei discípulo. Este é uma forma de tradução moderna de nossa época. Porque Mateus registra que Jesus declarou algo muito mais amplo, muito mais profundo, abrangente e exigente. O Cristo ressuscitado, ele não está reivindicando discípulos, pessoas, indivíduos. O que Cristo está reivindicando é aquilo que o Pai lhe prometeu no Salmo 2, quando disse ao Messias, a Cristo: pede-me e te darei as nações como herança, e até os confins da terra como tua possessão. Portanto, a ordem aqui não é de fazer discípulos, é de discipular nações. Discipulai as nações. A missão da igreja não é um conjunto de ações isoladas, em que indivíduos aqui e ali ouvem o plano de salvação e são tirados de uma condenação, de um mundo que se corrompe e que já está condenado porque jaz no maligno, para serem agora levados para o céu. Esta é a visão do evangelho moderno, que é individualista, que é humanista. Não, meus irmãos, não é isso que Jesus ensinou.
Jesus envolveu a igreja num projeto de Deus, no projeto de uma aliança da graça, que começa em Gênesis 3,15, que é progressivamente desenvolvida em todo o Novo Testamento e que agora se cumpre de trazer as nações que estavam em trevas de volta para o domínio do homem, através de uma nova cabeça, de um novo líder e representante do homem, não mais o falido e pecador Adão, mas o último Adão, Cristo. Portanto, Jesus não está pedindo que nós alcancemos indivíduos. Ele está pedindo algo muito mais ousado. Ele está pedindo o governo das nações da terra. Discipulai as nações. Ficou mais difícil cumprir a grande comissão. Mas cumpriremos na força do poder de Cristo. Discipulai as nações. Assim como nos sermões anteriores, nós percebemos que a missão, ela nasce do culto, conforme está no verso 16 e 17. O Senhor primeiro chamou os discípulos ao monte, e ali no monte manifestou a glória daquele que ressuscitou e que venceu a morte, e os discípulos então prostrados o adoraram. Jesus então declara a sua autoridade que lhe fora dada, e conforme está em Romanos 1,4, esta autoridade que ele recebe não é a autoridade dele como Deus, mas é a autoridade dele como aquele que se fez homem, a autoridade que fora dada a Adão, quando Adão foi constituído como cabeça da criação, a autoridade que Adão perdera, quando Adão e Eva se uniram a Satanás em rebelião contra Deus, mas agora Cristo, na ressurreição, recebe esta autoridade nos céus e na terra. E ele, neste momento, ele reivindica esta autoridade de manifestar a aliança da graça de Deus, não apenas a pessoas, mas a famílias, a nações, de maneira progressiva até o fim. Portanto, esta é a tradução. Portanto, indo, o imperativo não está no verbo ir, o verbo ir aqui está no particípio, indo, discipulai, aí está o imperativo. Portanto, indo, discipulai. Então, discípulos não é objeto direto de um verbo fazer, que nem aparece no texto, mas o verbo é discipulai, e o objeto direto é aquilo que infelizmente a tradução colocou como um objeto indireto, preposicionado aqui, de todas as nações. Não. Portanto, indo, discipulai todas as nações. Não apenas Israel deve ser discipulado, mas agora a minha aliança é para todas as nações. Indo, discipulai todas as nações. Mas percebam, meus irmãos, que este portanto é uma conexão muito importante, uma conexão muito forte, que nos mostra de onde procede a grande comissão. O portanto conecta a grande comissão, a ordem, discipulai, com o versículo anterior, a declaração que Jesus deixou aos discípulos: toda a autoridade me foi dada na ressurreição, no céu e na terra. E nós já vimos que a autoridade é esta: a autoridade de expulsar Satanás dos céus, para que ele não seja mais o acusador dos nossos irmãos, nem o enganador das nações, conforme está em Apocalipse 12. E agora a autoridade na terra, para que as nações sejam trazidas à luz do Evangelho. O portanto faz esta ligação, esta conexão do que Jesus diz no verso 19 com a declaração do versículo 18. Esta conjunção é usada aqui para dar a ideia de uma conexão íntima entre os dois pontos. O primeiro ponto é a autoridade de Cristo, que recebeu o direito de reinar nos céus e na terra ao ressuscitar dentre os mortos. E em seguida, uma reivindicação, a reconquista do reino que fora perdido por causa da queda de Adão. Eu tenho autoridade, a propriedade é minha de direito. Agora, meus filhos, meus discípulos, reconquistem o que é meu. Dominem aquilo que me pertence. O envio não nasce da necessidade do mundo, mas do reinado de Cristo. Vejam como nosso evangelicalismo moderno tem invertido a grande comissão. As pessoas precisam do evangelho. Não é esta a razão do envio. A razão é: toda a autoridade foi dada a Cristo.
nos céus e na terra. Portanto, o mundo é dele, as pessoas são dele, as nações são dele, e aqueles que não se curvarem a ele nesta vida, no dia do seu juízo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Rei e Senhor da terra. Ele está reivindicando o que lhe pertence. Não é a necessidade do mundo que inicia a missão é consequência inevitável do senhorio real de Cristo, o Rei dos Reis. Portanto, meus irmãos, neste primeiro sermão, em que abordamos diretamente a ordem, o imperativo da grande comissão, nós temos por tema o seguinte: a missão da igreja consiste em discipular as nações sob o senhorio de Cristo. Esta é a missão da igreja: discipular as nações sob o senhorio de Cristo. Aqui, o Cristo exaltado, ressurreto e cheio de glória, ele envia sua igreja, que era composta apenas de poucos humildes discípulos, mas que seriam cheios do poder do Espírito Santo para alcançar nações, discipulando-as, formando um povo pactual que adore a Deus e que viva debaixo da sua lei. Percebam como o falso evangelho de nossos dias, humanista, tem lançado fora o aspecto do pacto e da lei. Jesus disse: ide às nações ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Não é vá a indivíduos e torne os discípulos pregando para eles o plano de salvação. Esse tipo de distorção da grande comissão tem produzido a igreja fraca de nossos dias, de crentes sem compromisso com o Senhor, de crentes que acham que ser crente é simplesmente ser libertado do inferno e agora, como membro de uma igreja, eu já garanti o meu lugarzinho nos céus, porque este mundo vai de mal a pior. Meus irmãos, essa perspectiva não é bíblica. Não é bíblica. Vejam o que Jesus está nos dizendo. Vamos aqui ao longo destas semanas, e por isso eu vou usar tantos sermões, já que eu estou quebrando um modelo equivocado que está impregnado na igreja evangélica em nossos dias, mas provando que este modelo é equivocado pelas Escrituras. Veja, meus irmãos, palavra por palavra, o que Jesus está nos dizendo. Em primeiro lugar, a missão é um imperativo real. É um imperativo real. O verbo usado por Jesus, mateteussate, é literalmente discipulai. O verbo significa formar um discípulo, formar pessoas que se tornam aprendizes, que estejam em permanente relação com o seu Senhor, cada dia mais submetendo-se ao Senhor. Veja que não é fazer alguém professar a sua fé. Veja que não é simplesmente alguém confessar Jesus como Salvador da sua vida, mas é tornar alguém de tal maneira aderido a Jesus, que aquela pessoa, a partir daquele momento, ela vai morrendo para si mesmo e vivendo para Cristo. Ela é um discípulo. Aqui, este verbo aparece como um imperativo soberano e não como uma sugestão. Notem, meus irmãos, que Cristo não diz ensinai, ou simplesmente pregai, ou evangelizai, mas aqui no Evangelho de Mateus, ele ordena a formação de discípulos, discipulai, que pessoas e comunidades sejam moldadas pela sua palavra, que os padrões mundanos sejam substituídos pela palavra. E vejam que este era o propósito dos apóstolos. Se você voltar sua atenção para o propósito do ministério apostólico de Paulo, conforme ele registra ali na carta de Tito, ou da carta a Tito, ele diz lá no verso 11 do capítulo 2, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Para quê? Para livrá-los do inferno? Para levá-los para o céu? Não! Para que eles se tornem discípulos. Então ele acrescenta nos versículos 12 e 13, educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Discipular é isso,
é tornar alguém uma pessoa que cada vez mais sua mente é transformada, seus pensamentos mundanos, sua visão de vida carnal, seu coração entregue às suas paixões e desejos, sejam moldados pela palavra de Cristo. Um servo de Jesus, um aprendiz de Jesus. Por isso, meus irmãos, a missão não é momentânea, mas é formativa e progressiva. Ela não visa apenas uma conversão inicial, mas uma vida madura e obediente. As campanhas avivalistas americanas, que foram o grande boom do movimento evangelical no mundo, elas espalharam esta ideia de que a grande comissão se cumpre com pessoas que, ouvindo um apelo, elas aceitam a Jesus. Mas Jesus está dizendo aqui: vão ao mundo, me anunciem, aquele que aceitar a Jesus, pronto, vocês cumpriram a grande comissão. Não. Discipulai. Discipulai. Não é uma conversão momentânea. Está profundamente ligado ao ensino, ao culto, à disciplina e à obediência a Cristo, a sua palavra, no contexto da igreja. É isto que a grande comissão ordena. O discipulado envolve toda a vida em aliança com Deus por meio de Cristo, toda uma vida sob o senhorio de Cristo. É a restauração do reino de Deus no mundo por meio do seu ungido, do seu filho, do homem que resgatou-nos do pecado para nos tornarmos agora filhos amados de Deus e obedientes a Deus. Portanto, meus irmãos, o discipulado é obediência aos mandamentos de Deus, obediência ao Senhor. Nós sabemos que não somos salvos pela obediência à lei, porém somos salvos para a obediência. Cristo mesmo declara este propósito de seu ministério aos seus discípulos, quando disse: aquele que me ama, guarda as minhas palavras, guarda os meus mandamentos, e todo aquele que me ama será amado por meu Pai. Jesus nos resgata, nos salva, nos purifica, para que nos coloquemos submissos ao seu comando, para que sejamos discípulos do Senhor. O falso evangelho tem criado essa expectativa nas pessoas de apenas uma salvação eterna, de apenas um consolo momentâneo, de apenas um livramento da condenação, e tem tirado delas a perspectiva de reino. Fazemos parte de um reino, não pertencemos mais ao reino deste mundo. Os reinos do mundo, os reinos dos homens devem se submeter e cair diante do senhorio de Cristo, que nos forma e nos governa por meio da igreja. O discipulado não se resume a apresentar um plano de salvação. O discipulado consiste em ensinar os salvos a serem servos submissos do rei. Vejam a importância deste verbo, discipulai. Faça com que as nações andem debaixo do comando do Senhor Jesus. Que eles aprendam na palavra do Senhor Jesus suas verdades, seus mandamentos, que eles creiam em suas promessas, que eles temam de suas ameaças e que eles obedeçam em tudo. Esta é a ordem. Portanto, meus irmãos, não diga: nossa igreja está cumprindo a grande comissão porque nós discipulamos. E aí você pergunta: o que é discipular? Discipular é passar o plano da salvação para alguém. Eu tenho uma apostila aqui. Isso não é discipular. Isso é apresentar o evangelho a alguém. Discipular é tornar alguém obediente a Jesus. Alguém se submeter ao senhorio de Jesus em todas as áreas de sua vida. Isto é um processo. Isso começa quando recebemos a graça pela fé, quando somos justificados de nossos pecados pela justiça que há na cruz, quando somos adotados e agora nos tornamos membros da família de Deus, como filhos amados e como filhos, conforme nós lemos ali em Tito 2,11, a graça de Deus se manifestou para nos educar. Discipular é ser educado pela graça, para que aprendamos a renegar o nosso velho homem, nossa carne, nossos desejos, nossa visão de mundo
que são contrários à palavra e aprendamos a abraçar, a obedecer tudo aquilo que o Senhor nos diz. Isto é discipular. Mas vejam, meus irmãos, qual é o objeto da missão? Se não existe a palavra discípulos no original, se o verbo é discipular, então o objeto direto é aquele que não tem preposição, é aquele que recebe de forma direta a ação do verbo. Se a ação é discipular, qual é o objeto direto? As nações. Discipulai as nações. O objeto da missão são todas as nações. Gramaticalmente, Mateus é inequívoco. O objeto direto do verbo discipulai são as nações e não discípulos, como um substantivo que está implícito aqui, conforme pensa o tradutor de nossa Bíblia. Não há a palavra discípulo no texto original. Esta não é mais do que uma tendência das tradições modernas do evangelicalismo, influenciadas por esta visão individualista da salvação e também pessimista. Porque vejam, o que está por trás desta ideia de que a grande comissão é fazer discípulos aqui e ali? Que o mundo vai de mal a pior. Que a terra, cada vez mais, será marcada por um afastamento, por um esfriamento, até que um anticristo se levante e todo mundo se rebele contra Deus. Esta é a visão. Então a grande comissão é salvar um aqui, salvar um ali. É como se o Titanic estivesse afundando e a grande comissão fosse receber um punhado de boias e lançar boias ao mar. Ou então pilotar um bote salva-vidas e recolhendo aqueles que estão se afogando. É esta a visão que a igreja tem da grande comissão, uma visão pessimista no que diz respeito ao futuro e individualista no que diz respeito ao objeto dela. Vamos pegar uma pessoa aqui, outra ali. Mas vejam, meus irmãos, que Jesus nos dá uma perspectiva muito maior, muito mais ampla. O evangelicalismo enxerga a grande comissão como um resgate de pessoas de um mundo fadado à destruição. Apenas o resgate de indivíduos isolados. Porém, o sentido original do texto não é esse. E essa mudança de tradução, quando traduzimos o texto tal como ele está no original, além de nos dar uma visão pautada no que Jesus disse, nos livra desta exegese. O que é uma exegese? Quando eu coloco no texto aquilo que eu penso, e não aquilo que a Bíblia diz. Meus pressupostos escatológicos sobre o fim dos tempos, meus pressupostos sobre a salvação. Então eu tenho esses pressupostos. O texto não se encaixa, discipular nações, mas as nações não vão se converter. Então eu adapto o texto ao que está na minha cabeça. Jesus ordenou taxativamente discipular nações, o que abre uma visão corporativa em que Deus alcança indivíduos, famílias e povos. E também nos dá uma visão otimista, em que nações, por causa de avivamentos, por causa da penetração do Evangelho, por causa do ensino da palavra de Deus, podem se tornar nações transformadas pela graça, nações que servem ao Senhor Jesus. E com isso eu não quero dizer o estabelecimento de uma teocracia, em que a igreja venha se imiscuir nas questões do Estado, não. Cada qual em sua esfera, em seu papel, mas a igreja pregando o evangelho e o cidadão se convertendo a ele, praticando o evangelho em todas as áreas da vida. Meus irmãos, não foi isso que nós vimos na Reforma Protestante? Percebam que a noção de democracia, ela foi tirada da Bíblia. Nós aprendemos essa balela na escola, que a democracia é grega. Democracia grega era 80% de escravo, 10% de dono de escravo que votava e os filhos que ficavam em casa, junto com as mulheres. Isso que era a democracia grega. A democracia moderna, ela é fruto da aplicação do princípio de governo bíblico ao Estado. Por isso ela surgiu nos países reformados, primeiramente na Suíça, Holanda, Inglaterra e os Estados Unidos. Falando da economia de mercado, aberta, baseada no trabalho, até mesmo sociólogos que não são cristãos, lá da academia, como Max Weber, sabe que esta economia surge da aplicação dos princípios da lei de Deus, do protestantismo, no mercado. Os pais da administração moderna eram todos puritanos. Os pais do capitalismo moderno eram todos crentes da Inglaterra.
Vejam que em todas as áreas, Deus diz que o evangelho deve ser aplicado. É assim que a grande comissão vai sendo estabelecida na terra. Mas voltemos agora, meus irmãos, para a teologia bíblica, para este termo tão importante que é negligenciado: nações, e não apenas indivíduos. Nações não se refere apenas a gentios em contraste com judeus, mas a povos organizados. É a palavra etnê, daí etnias, com história, cultura, famílias, com continuidade geracional. Cristo, ele reivindica o mundo como um rei, mas não apenas um rei que governa sobre pessoas isoladas, mas pessoas que estão em relacionamento de comunhão com outras pessoas. A missão não é meramente retirar indivíduos das nações, mas levar as nações ao senhorio de Cristo. Essa foi a promessa feita a Abraão, não é verdade? Se você observar a história da palavra nações na Bíblia, quando começam as nações? Ali em Gênesis 10 e 11, quando os filhos de Noé se multiplicam e não querem formar nações, mas querem formar um só povo em rebelião contra Deus, e eles começam a fazer uma torre para alcançarem os céus. Então o Senhor envia línguas para confundi-los, e ali surgem, conforme o registro bíblico, as 70 primeiras nações do mundo. E depois deste contexto de juízo, quando Deus divide a terra em nações, para que o mundo não seja unido em rebelião contra Deus, Deus então chama daquelas nações um homem. E a Abraão ele promete: Abraão, eu farei de ti um povo, te darei a terra das tuas peregrinações. E lá no versículo 3 de Gênesis 12, qual é a promessa? Da tua semente, do teu descendente, eu abençoarei essas nações. Serão benditas as famílias da terra. Benditos os que te abençoarem, malditos os que te amaldiçoarem. Portanto, meus irmãos, as nações nascem ali. Pelo descendente de Abraão, elas seriam abençoadas no futuro. Então Deus declara a Jacó como ele faria isto. Se você ler Gênesis 35, versículo 11, quando Deus em Betel, após Jacó voltar de suas peregrinações, ele renova a aliança com Jacó, passando agora a aliança de Isaque para Jacó. Deus disse: Jacó, de ti virá uma nação, Israel, e de ti também virá uma congregação de nações. E novamente a nossa tradução é falha, porque a palavra hebraica ali é kahal, que significa congregação ou igreja. Mas infelizmente a tradução é multidão de nações. Mas o que Deus está dizendo para Jacó é o seguinte: de ti primeiro virá uma nação, Israel, da qual virá o Salvador, e por meio deste Salvador eu reunirei uma igreja de nações. Esta é a promessa. Jacó creu nesta promessa. Então, quando você vai adiante em Gênesis 49, no versículos 9 e 10, Jacó profetiza a respeito de seu quarto filho, Judá. Ele diz: Judá, de ti virá o leão da tribo de Judá, e o nome dele será Siló. Palavra cuja raiz é a palavra shalom, paz. Portanto, Siló significa pacificador. É a forma resumida do título Príncipe da Paz. Jacó está profetizando: Judá, de ti virá o príncipe da paz, Siló. E então o que acontecerá? Conforme está lá no capítulo 49, verso 10 de Gênesis: ele será o rei das nações, as nações o obedecerão, e com o seu cetro ele as regerá. Chegamos então no Salmo 2. E no Salmo 2, Davi profetiza sobre este rei, sobre Siló. E ele diz que todos os reis da terra, mesmo aqueles que obstinadamente resistem ao reino de Deus e do seu Messias, eles serão regidos pelo cetro dele. O mesmo cetro profetizado por Jacó em Gênesis 49, no versículo 10. E ele esmagará os que resistem, ele submeterá as nações. E o Senhor então diz ao Messias: pede-me e te darei as nações como herança. É isto que Jesus está fazendo na grande comissão. Ele está respondendo o Salmo 2. O Pai lhe disse: pede-me e te darei as nações. Quando eu darei as nações? Quando eu proclamar o meu decreto, quando você ressurgir dos mortos, e então eu te der a autoridade para reinar. Pede-me as nações,
Cristo ressurgiu. Cristo se manifestou aos seus discípulos e agora ele reivindica as nações como sua posse. Em vários salmos, nos profetas, nós podemos ler a mesma esperança de que na vinda do Messias, ele estabeleceria o seu reino e todas as nações viriam a ele. Não é o que lemos no Salmo 87? O salmista, no Salmo 87, chama os inimigos do povo de Deus, até mesmo Babilônia e Egito, de filhos do Senhor. As nações inimigas, as nações amaldiçoadas em Adão, as nações caídas e divididas em Babel, agora no Filho elas são restauradas. Percebam, meus irmãos, como isto começa a se cumprir aqui na grande comissão e tem um clímax no Pentecostes. Porque se em Babel Deus enviou línguas para que as nações rebeldes fossem espalhadas e divididas, em Pentecoste Deus enviou línguas para que estas nações fossem unidas e reconciliadas, para que elas ouvissem o Evangelho. Discipulai as nações, todas as nações. Há aqui uma clara conexão com a promessa feita a Abraão, o cumprimento da aliança da graça, o cumprimento da promessa feita em todas as alianças, conforme está em Efésios 2:12. Em Gênesis 12:13, como eu disse, todas as famílias da terra. No Salmo 67 que nós cantamos, louvem-te os povos. No Salmo 117, louvai ao Senhor, ó gentios. Em Isaías 2, as nações subindo ao monte do Senhor. Em Daniel 7, os povos servindo ao Filho do Homem. Um grande teólogo reformado chamado Gerhardus Voss, ele observa que o reino de Deus avança de maneira orgânica na história, não apenas de modo pontual. Mateus 28 é a declaração missionária dessa teologia bíblica, que Deus, ele salva indivíduos que fazem parte de famílias, de grupos e de nações. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, porque a promessa é para vós e para os vossos filhos, e para aqueles a quem o Senhor vier chamar. E por fim, meus irmãos, o método desta comissão é um método pactual. Indo, batizando e ensinando as nações. Se o objeto são as nações, guarde isso. Se gramaticalmente o verbo imperativo é discipulai, se o objeto deste verbo são todas as nações, os verbos auxiliares que indicam o modo desse discipular, que são verbos aqui que funcionam em uma função de nos mostrar como o discipulado é feito, eles também são aplicados às nações e não a indivíduos. Indo às nações, batizando as nações e ensinando as nações. Embora o foco hoje seja a primeira parte do verso 19, a própria estrutura do texto exige que vejamos como as nações são discipuladas. Os particípios, indo a eles, batizando-os e ensinando-os, retomam gramaticalmente estas nações e vejam o que estes particípios indicam. Em primeiro lugar, o ide, que na verdade é um indo. O indo é o santuário de Deus entre os povos. Percebam, meus irmãos, que o ide, este indo, indica não apenas um movimento espacial de saída de Jerusalém para os confins da terra. Além disso, o verbo expressa a verdade que o templo de Deus não se limita apenas a Jerusalém terrena. Toda a convocação de Deus ao seu povo no Antigo Testamento não era um indo, era um venham. Porque só havia um lugar em que Deus poderia ser adorado. Havia apenas um lugar na terra onde Deus estava entronizado para reinar junto ao seu povo. Somente em Sião, somente em Jerusalém, somente na cidade que o Senhor escolheu habitar, somente ali Deus podia ser adorado. Pobre das nações, pobre de nós. Eu creio que eu nunca vou ver Jerusalém terrena com os meus olhos. Imagine, meus irmãos, que se nós fôssemos como os muçulmanos, que pelo menos uma vez na vida antes de morrer tem que peregrinar até Meca.
Se pelo menos uma vez na vida antes de morrer, para estarmos na presença de Deus, tivéssemos que juntar economias, pegar um avião aqui, ir para São Paulo, sair de Guarulhos, fazer escalas pela Europa, chegar em Jerusalém e ir a um templo que não existe mais. Este indo indica a verdade de que outrora, conforme Jesus disse à mulher samaritana em João 4, outrora Deus era adorado no Monte Sião, mas já chegou o tempo em que os seus adoradores o adoram em todo lugar, em espírito e em verdade. No Antigo Testamento, venham. Agora Deus envia seus mensageiros para estabelecer a casa de Deus, a Jerusalém espiritual em toda a terra. Esta Sião espiritual, ela se espalha pelo mundo. Onde quer que a comunidade da aliança se reúna sob o nome do Deus Trino para adorá-lo segundo a sua palavra e para viver de conformidade ao seu evangelho e aos seus mandamentos, ali é Jerusalém, ali é Sião. Jesus está dizendo: levem a glória do Senhor por onde quer que vocês forem. Mas Jesus também acrescenta à ordem de discipular o batizando. O batismo como um ato pactual nas nações. O batismo não aparece aqui como um rito de uma conversão pessoal e privada. Há uma leitura muito enviesada da Bíblia que diz que o batismo é para remissão de pecados. Se você procurar todas as referências que falam do batismo para remissão de pecados, você vai ver que todas elas dizem respeito ao batismo de João, não ao batismo de Cristo, não ao batismo da igreja. O batismo de João era para remissão de pecados. O batismo de Cristo é para ingressarmos no corpo dele, conforme está em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 13, porque todos nós fomos batizados em um só corpo. Mas a gente ouve isso, né? Está cheio de presbiteriano que é batista. Fica ouvindo as distorções que os batistas, infelizmente, fazem na Bíblia e acreditam nisso, porque é mais fácil ser batista, não precisa estudar muito. Para ser presbiteriano, você tem que enfiar a cara na Bíblia. Tem que ir no grego, tem que ir no hebraico, tem que saber teologia bíblica. O batista vai lá só no literal, só no texto traduzido. E fica enganando as pessoas. Não, o batismo é para remissão de pecados. Faça uma pesquisa na chave bíblica, veja se há alguma referência do batismo cristão, referindo-se a ele como para remissão de pecados. O batismo da nova aliança é para inserir as nações, para inserir pessoas no corpo de Cristo. Como afirmava João Calvino, os sacramentos são marcas visíveis e selos da aliança. Se o alvo são nações, o batismo deve ser compreendido dentro de uma lógica comunitária, eclesiástica e familiar. Há aqui, meus irmãos, não uma prova cabal, mas um indício do batismo infantil. Se as nações são batizados os que creem, e aqueles que crendo também batizam seus filhos para que eles ingressem na aliança, para que eles ingressem no pacto. E nós veremos na semana que vem que isto é o cumprimento da profecia de Isaías 52, versículo 15, onde Jesus é chamado de o aspergidor, o borrifador das nações. E aí, de novo, a Sociedade Bíblica do Brasil, eu acho que deve ter muito batista na Sociedade Bíblica do Brasil, traduz errado o texto. Traduz errado, mas lá é o aspergidor das nações. É isto que significa este batismo, é o cumprimento da profecia de Isaías 52, 15. O pacto sempre inclui os filhos. Deus, ao salvar Noé, que era justo, salvou Noé e a sua casa. Deus, ao fazer aliança com Abraão, que era justo, fez aliança com Abraão e com a sua casa. Deus, ao salvar pessoas, Ele salva as pessoas em ambientes comunitários, de família, de povos e de nações, em que a graça penetra e alcança cada vez mais pessoas. O pacto inclui os filhos e o pacto inclui promessas e discipulado geracional. Infelizmente, quando eliminamos esta visão do pacto, a igreja se torna apenas um amontoado de indivíduos e não uma família pactual, não uma família de famílias. A igreja é uma família de famílias. E por fim, ensinando
O ensino é a formação contínua. O discipulado envolve o ouvir, a instrução contínua da palavra. O ensino leva os crentes e as famílias pactuais e as nações alcançadas a guardarem tudo aquilo que Cristo tem nos dito. Mateus vê o reino como um governo real que exige obediência visível, e o ensino molda culturas sobre a palavra de Deus. Vejam, meus irmãos, quão ampla é a perspectiva da grande comissão. E era esta perspectiva que tiveram os reformadores. Por isso, eles não se ateram apenas a levar indivíduos para a igreja, mas chamar nações ao arrependimento. John Knox não orava apenas por sua mãe, pelo seu pai e pelos seus familiares, mas John Knox orava e derramava o seu coração diante de Deus, dizendo: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. Os reformadores oravam por nações. Cristo não ordena uma missão pequena, ele reivindica o mundo, e a igreja é chamada a ir, batizar, discipular nações e ensiná-las, formando povos que o adorem, povos que vivam sob a lei de Deus, povos que transmitam os princípios da palavra e a fé em Jesus às gerações futuras. A missão, meus irmãos, não nasce de programas pragmáticos de apresentação do plano da salvação, não. A missão nasce do pacto, da aliança da graça. Ela não visa apenas decisões, mas formação. Ela não termina no indivíduo, mas se estende a famílias, a povos e a história. Concluindo com as aplicações, em primeiro lugar, estas pregações sobre a grande comissão devem nos desafiar a recuperarmos uma visão elevada da missão da igreja. A igreja foi relegada a algo quase insignificante nas nações do mundo ocidental. Religião é coisa do coração. Religião é coisa de gente sem cultura. Religião é coisa de gente sentimental. Não, meus irmãos, não. O Senhor Jesus está pedindo para si as nações. Esta é a missão da igreja. Em segundo lugar, pais devem ver seus filhos como participantes do discipulado das nações. Você tem orado pelas suas gerações futuras? A Bíblia nos proíbe orar pelos antepassados, pelos mortos, mas a Bíblia nos chama a orar pelos que virão. Você tem uma perspectiva de futuro dos seus descendentes, da sua semente, das famílias piedosas que virão através das decisões de obedecer o senhorio de Cristo nesta geração? Por que a igreja não tem se multiplicado de maneira piedosa? Primeiramente porque os crentes pararam de ter filhos, porque os crentes pararam de ter perspectiva do reino. Quando os primeiros missionários protestantes chegaram no Brasil, muitos deles eram filhos de famílias com mais de 10 irmãos, que foram consagrados ao Senhor ainda no ventre de suas mães. Sabia disso? Simonton, que fundou a Igreja Presbiteriana do Brasil, é um destes. Pais devem ver seus filhos como participantes de um discipulado de nações. A igreja local é a central desta missão, porque nela o batismo é oferecido e o ensino ocorre. Devemos orar e trabalhar com esperança, porque Cristo reina nas nações. Em terceiro lugar, precisamos, meus irmãos, ter uma visão e uma expectativa correta do futuro. A escatologia pessimista não faz jus ao ensino bíblico. A Bíblia nos ensina que quando o Messias viesse, e ele já veio em sua primeira vinda, apesar das oposições, ele conquistaria as nações. O mundo será conquistado por Cristo, porque ele reivindicou para si os confins da terra, e o Pai lhe dará. Ele é Siló, o pacificador, e diz a palavra, e as nações o obedecerão. Com seu cetro ele esmagará os que se lhe opõem. Com a espada que sai de sua boca, ele governará o seu povo, até que toda a terra esteja cheia da sua glória. O pai, lembremos, disse ao filho, quando ele recebeu o direito de reinar:
Pede-me e te darei as nações como herança, e até os confins da terra como tua possessão. E agora, na grande comissão, o Filho está respondendo ao Pai, e ele reivindica estas nações. Esta é a grande comissão. É isto que Jesus mandou a igreja fazer. Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé, meus amados irmãos. Senhor Deus, Pai bendito, vivemos em tempos de ruínas, tempos semelhantes àqueles em que viveu Neemias e Esdras, em que os muros da cidade santa foram derrubados e que um santuário fora colocado por terra, mas aqueles homens cheios de fé, com a compreensão correta dada pelo Espírito Santo de tua palavra, com a ferramenta e a pá em uma das mãos e a espada em outra, eles reergueram muros, eles trabalharam entre ruínas. Ó Deus, tem misericórdia da igreja de nossos dias, que foi enganada por uma pregação falsa, de dias piores, de dias de esfriamento, de dias sem avivamentos, de dias de mundanismo, de dias de falência. Senhor, dá-nos, Senhor, a graça de olharmos para Cristo e reconhecermos que Ele é o cabeça nos céus e na terra, que toda a autoridade lhe foi dada e que Ele reivindica as nações como sua posse. Ajuda-nos, Senhor, a ver que nós somos o povo dEle, o rebanho do seu pastoreio, e que Ele haverá de nos usar não com a nossa força, que não temos, mas com a força do poder do Espírito, para que estas verdades se cumpram em nossa vida, dos nossos filhos, da nossa posteridade. Ó Senhor, nós temos visto o mundo em confusão, temos visto as nações outrora reformadas por santos avivamentos, agora apostatadas, frias. Temos visto, ó Deus, a igreja se deixar levar por sentimentalismos, por fábulas, por profanações, mas nós pedimos, por causa da reivindicação que Cristo fez, que o Senhor avive a tua igreja, que o Senhor, ó Deus, faça com que o Evangelho alcance as nações e que o conhecimento do Senhor e a tua glória encham a terra como as águas cobrem o mar. Assim nós oramos em nome de Jesus.